Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 199. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com sua inscrição. Ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Amigos e amigas, fizemos uma enquete para escolher qual seria o tema do nosso próximo vídeo. Foram 145 votos e 4 temas, e 36% dos votantes escolheram cinema espírita. Sendo assim, a dica de hoje será maravilhosa e o melhor, vocês poderão assistir ao filme no próprio YouTube. Só fico curioso que no último vídeo com esse tema foram somente aí 1000 views, né? Levando em consideração que temos quase 85 mil inscritos, me parece pouco, né? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje e compartilhem com seus amigos. Bom, hoje vamos mergulhar em um filme que à primeira vista parece uma simples suspense de ficção, mas que na verdade carrega paralelos profundos com a doutrina espírita. O filme O Estranho Thomas. Lançado em 2013 e baseado no livro de Eden Kantz, este filme nos apresenta a Thomas, um cozinheiro de uma pequena cidade com uma habilidade peculiar. Ele consegue ver e se comunicar com espíritos. Thomas não é um super-herói, mas um vidente que usa seu dom para fazer o bem, auxiliando tanto vivos quanto mortos. Bom, meus amigos e amigas, e o que torna o Estranho Thomas tão especial para nós é a forma como ele aborda a mediunidade e o mundo espírita de forma direta e curiosamente muito alinhada com os conceitos espíritas. Então prepare-se para uma análise que vai muito além da sinopse, revelando as lições espirituais ocultas nesta história envolvente. Sendo assim, fiquem até o final e, por favor, compartilhem com seus amigos. Bom, dito isso, vamos lá. Thomas não pediu por seu dom, mas o aceitou com um senso de responsabilidade. Ele é o que na doutrina espírita chamaríamos de um médium vidente, com a capacidade de ver espíritos. Sua mediunidade, no entanto, é utilizada de uma forma muito nobre e altruísta. Ele não a usa para fama ou dinheiro, mas para ajudar a polícia a resolver crimes e dar paz aos espíritos que buscam justiça. E essa missão de auxiliar os espíritos sofredores e desencarnados que ainda se prendem ao plano terrestre é um dos pilares do trabalho mediúnico. Assim como Thomas, muitos médiuns atuam em centros espíritas para orientar e consolar aqueles que ainda não se desvencilharam das amarras materiais. O filme mostra que a mediunidade é uma faculdade séria e que exige ética e coragem. Thomas, mesmo sem o amparo de uma doutrina, age com a caridade e a bondade, que são a base de todo o trabalho mediúnico sério. Bom, meus amigos, agora vamos ao ponto mais intrigante do filme: os vagantes da desgraça, ou simplesmente Bodaks, como são chamados. São criaturas sombrias, quase invisíveis, que se aglomeram em torno de pessoas ou locais onde uma grande tragédia está prestes a acontecer. Eles se alimentam da energia, do medo e da dor desprendida no momento da morte. No Espiritismo, essa descrição tem um paralelo impressionante com os espíritos obsessores. Esses espíritos de baixa vibração não são necessariamente demônios, mas almas que se fixaram no mal, no ódio e no sofrimento, e por isso perderam a forma física humana. Bom, meus amigos, eles são atraídos por ambientes e pessoas que vibram na mesma sintonia, buscando alimentar-se das nossas emoções negativas. Os vagantes da desgraça, assim como os obsessores, meio que influenciam em algumas ocasiões e eventos trágicos, consociados com encarnados que vibram na mesma frequência. Desta forma, eles apressentem
se nutrem da tragédia e muitas vezes influenciam para que o evento ocorra. Porém, eles não têm poder sobre aqueles que vibram no bem. No filme, Thomas, por ser um encarnado de luz e ter uma forte ligação com o amor de sua companheira, é praticamente imune a eles, porém, ele toma sempre cuidado para que os Bodaks não o percebam. Essa é uma lição poderosa. A nossa proteção mais eficaz contra qualquer energia negativa, seja na ficção ou na vida real, é a elevação moral. O medo atrai, mas a fé e o bem repelem as vibrações densas. Bom, meus amigos, a gente tem falado constantemente sobre isso no canal e recomendo estes 2 vídeos que estão aparecendo para você agora, que estão simplesmente incríveis. Não sei porquê, mas parece que o YouTube não tem ajudado muito o canal. Esse vídeo tem apenas 263 visualizações e esse outro 430. Então, peço o apoio de todos na divulgação do nosso trabalho, compartilhando com seus amigos. Vocês vão ver, são vídeos muito bons e que, no entanto, não teve a divulgação necessária. Conto com o apoio de vocês. Bom, vamos continuar. Os vilões da história, espíritos encarnados, profundamente conectados ao mal, não utilizam apenas armas. Eles utilizam sua energia mental para manipular as pessoas. Eles são a manifestação do ódio concentrado. Isso nos leva a um conceito muito importante: a projeção mental. O pensamento é energia. Um pensamento negativo, repetido e alimentado pelo ódio, pode criar formas de pensamento que agem como um polo de atração para energias e espíritos afins, proporcionando a concretização de eventos catastróficos. Amigos e amigas, o filme mostra de forma clara como o ódio de indivíduos pode ser a força propulsora de uma tragédia, e como a falta de moral e a escolha pelo mal pode transformar seres humanos em verdadeiros polos de atração para as mais densas vibrações, como os vagantes da desgraça. Bom, apesar de todo o suspense e da atmosfera sombria, a grande mensagem do Estranho Thomas é sobre o poder do amor. A conexão de Thomas com sua namorada, a Storm, é a sua principal força e o seu guia. E é por ela e pelo bem que ele luta e se sacrifica, agindo como um verdadeiro missionário. Essa união é a prova de que o amor verdadeiro transcende os planos. A doutrina espírita nos ensina que as almas afins se encontram e se reconhecem, e que o amor é a maior energia que existe, capaz de nos proteger e de nos elevar. O filme, em seu final, nos mostra que o amor de Thomas e Storm continua mesmo após a morte, provando que a vida e as conexões que criamos são eternas. Ele nos convida a refletir, Nossas atitudes e escolhas moldam a energia ao nosso redor, e a luz e a bondade e o amor são os únicos caminhos que podem dissipar as trevas, seja elas criadas por vilões, por esses espíritos obsessores ou por nossos próprios pensamentos. Bom, meus irmãos e irmãs, espero que esta análise tenha te feito enxergar, o Estranho Thomas com um novo olhar, um filme que nos diverte, mas também nos ensina valiosas lições sobre mediunidade, obsessão e a força do amor. Assistam e vocês irão se surpreender e depois contem o que acharam aqui nos comentários. E o que revelei aqui é só a ponta do iceberg. Esse filme é melhor do que vocês imaginam. Se gostou deste vídeo, não deixe de dar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E conte nos comentários qual o outro filme vocês gostariam de ver analisado sob a luz do espiritismo. Bom, ao lado temos outros vídeos relacionados ao tema. Conto com o seu like e inscrição. Ative todas as notificações para não perderem os próximos vídeos. E, se possível, compartilhe com alguém que gosta deste tipo de conteúdo. Se você viu o botão hypar, clique. Isso ajuda a alavancar o nosso canal. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!